Oi gente, meu nome é Norman e eu estou aqui para fazer uma devocional sobre como Jesus ele deve ser o centro das nossas vidas e como tudo deve ser guiado por Ele e tudo deve passar por Ele. E como a gente pode fugir da idolatria a nós mesmos a partir dessa passagem que é em João 10. Eu vou começar aqui lendo e depois eu vou explicar para vocês e adicionar uma aplicação para a vida de vocês. Vamos começar lendo aqui. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, gente, vamos começar aqui explicando. Basicamente, a gente tem 3 elementos aqui nessa passagem, que é o pastor, o ladrão e as ovelhas. E a gente também tem a decisão que as ovelhas tomam de acordo com quem está criando quem. Então, primeiramente, o pastor, está muito óbvio isso, é Jesus e as ovelhas, e ele sempre vai pelo caminho direto. Ele sempre vai pelo caminho certo, ele sempre demonstra os sinais certos. O que são esses sinais? Basicamente, ele demonstra não só o amor dele no Evangelho, mas ele também apresenta o quebrantamento e ele também mostra como o homem é na realidade. Ou seja, um ser horrível, um ser mau. E também o ladrão, em contrapartida, o ladrão, ele entra de modo agressivo, ele vai escondidinho e ele basicamente não consegue seduzir as ovelhas, porque as ovelhas elas já sabem os sinais de como o pastor entra. O pastor entra pela porta normal, o ladrão ele entra escondido. Ou seja, as ovelhas não ouvem o ladrão, porque o ladrão ele pula as etapas. O ladrão, muitas vezes, agora colocando numa aplicação na vida real, o ladrão é basicamente um falso profeta que tenta seduzir as pessoas para desviar o seu caminho. E como isso acontece? Na maioria das vezes, eles esquecem a parte do quebrantamento e eles apenas focam na parte do amor. Eles esquecem que Deus é amor e é fogo. Eles esquecem que nós somos seres humanos horríveis e eles pregam coisas como teologia da prosperidade e liberalismo teológico. Então, a gente tem também as ovelhas, o nosso último elemento, que basicamente as ovelhas elas já são escolhidas pelo pastor. O pastor ele confia em cada uma delas e as ovelhas não desviam do caminho. Ou seja, as ovelhas sabem identificar o que um pastor faz, como ele entra e sabem decidir se vão seguir ele ou não. Então, agora a gente vai começar a aplicação para a nossa vida. Basicamente, a gente deve ler a Bíblia para poder identificar o nosso pastor. A gente deve cada vez mais está buscando sobre ele, lendo artigos, lendo livros sobre isso e também consultando discipuladores para que a gente não consiga desviar desse caminho e seguir o falso profeta. A gente também tem que estar bem atento com essa parte do quebrantamento, porque muitas vezes a gente só pensa que Deus é amor, que ele não faz nada demais, que ele é só love, mas na verdade Deus, ele é amor e é fogo, ou seja, o amor dele ele demonstra o amor dele odiando o que não é amor. Então, basicamente, é isso que a gente deve aplicar na nossa vida. A gente deve identificar uma pessoa que é realmente de Deus. E isso a gente consegue fazer para evitar a idolatria, que justamente cai no ego, no pecado do ego, que é o que a maioria das pessoas cai e muitas vezes leva as pessoas para o buraco. Então pronto, gente, é isso que eu tinha para falar. Cuidado com os falsos profetas e saibam que Deus está no controle de todas as coisas e que os verdadeiros eleitos de Cristo nunca vão se desviar do caminho. É isso.